Bom, pessoal, a minha live da semana que vem, eu vou continuar aquele exercício de revisão, ok? Então vamos lá, vamos continuar os exercícios. É a live lá do dia 20/7, ok? Próxima semana, né? O exercício 5, fizemos 4 na aula passada, né? Na parte de revisão. Então, em um planeta onde a resistência do ar é desprezível, a aceleração da gravidade desconhecida, porém constante, de módulo G, um corpo de massa 120 kg é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial v0. Certo? Sabe-se que ao atingir uma altura de 4,2 metros acima do solo, sua velocidade é 60% menor que a velocidade inicial v0. A pergunta é: determine a altura máxima atingida por esse corpo aí. Tá vendo aqui, pessoal? Principalmente se fosse uma prova dissertativa, né? Ó, quando ele fala que o G da gravidade é desconhecido, jamais substitua o G por 10, né? Ele pode argumentar, mas quem falou que é 10, né? Não está na Terra, está lá na Lua. Na Lua vale 1,6. Então, deixa o G da gravidade. Vai jogando até o final o G da gravidade. Tá bom? Então, vamos fazer um desenho ilustrativo. Você está num planeta desconhecido aqui. Você vai lançar um objeto de massa 120 kg. Você lembra? Quando ele fala assim, ó, resistência do ar é desprezível, para nós não interessa, né, o cálculo o uso dessa massa. Então, essa massa é só para induzir o aluno a tentar usar ela. Bom, então, esquece a massa. Quando você não tem vento, a massa é desprezível, né? Se lembra da nossa teoria? Tanto faz se soltar um bloco de 1 kg ou de 10 kg, as duas tocam o chão ao mesmo tempo. Bom, então ele lançou para cima, a massa para nós não interessa. Fala lá, ao atingir uma altura de 4,2, a sua velocidade é 60% menor. Vamos fazer um desenho ilustrativo aqui. Ó. Lancei com velocidade v0. O que eu sei é que lá em cima, na altura máxima, ela para. Certo? Não importa onde você esteja, a altura máxima, velocidade é zero. Ele fala, quando ele está a 4,2 metros do solo, essa esferinha, esse bloquinho tem uma velocidade 60% menor. Né? Então, lembra como é que eu trabalho com porcentagem? Lembra aquela aula, aquela live que eu fiz também trabalhando com porcentagem? Você sempre parte assim, não, ó, essa velocidade é igual a V0? Então parte assim, ó, o V é igual a V0? Não, ela é maior ou ela é menor? Se for maior, você soma. Se for menor, você tira. Então ela é menor, né? Ó, é 60% menor. Então o meu V vai ser o V0 menos 60%. Divida 60 por 100. Então vai ser 0,6 do V0. Ou seja, 1 menos 0,6 dá 0,4 do V0. Essa é a velocidade neste ponto aqui, 60% menor. Então essa velocidade aqui ela vale 0,4 do V0. Certo? Então tá, vamos chamar aqui ó, de ponto A, aqui de ponto B e ali de ponto C. Eu quero saber a altura que tem de A até C. Percebe que não tem como eu trabalhar do comecinho de A até lá em cima, né? Até no ponto C. Por quê? Porque eu não conheço a velocidade inicial, eu só conheço o V e o G da gravidade, né? Que vale G. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, de A até B. Você lembra na aula passada? Eu tenho que ter sempre 3 informações no move, senão eu não consigo resolver o exercício. Aqui eu tenho, né, ó, G da gravidade, altura 4,2 e tenho aqui a velocidade V0, vale 0,4 V0 e a velocidade inicial. Então vamos trabalhar de A até B, certo? Trabalhando de A até B, o que está faltando de A até B é o tempo, né? Quem não tem tempo usa Torricelli. Então, aplicando Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g delta s. O delta s eu tenho que é 4,2. A velocidade final no ponto B eu sei que vale 0,4 do v0, certo? Então vamos substituir aqui, ó. 0,4 do v0 ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g
ΔS 4,2. Aqui vai dar o quê? 8,4. Se eu passar esse 8,4 para lá, ele passa positivo, então vai ficar 8,4G é igual. Se eu passar esse 0,4 ao quadrado para cá, eu posso fazer essa conta, né? 0,4 ao quadrado, V0 ao quadrado e V0 ao quadrado aqui. Então, eu vou ter aqui 0,84 do V0 ao quadrado é igual a 8,4G. Então, daqui eu posso tirar o valor da velocidade com que ele lançou, né? Então, a velocidade inicial vale 10G. Só passei o 0,84 dividido por 8,4. 10G. Certo? Essa é a velocidade com que ele lançou, em função do que ele deu, que é o G da gravidade. Mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber a altura, né? Do ponto A até o ponto C. Então, vamos achar essa altura aí. O que falta do ponto A até o ponto C? Além da altura, falta tempo, né? Então, aplica outra vez de A até C, aplicando Torricelli. Lá em cima não tem velocidade, então isso daqui é zero. Velocidade inicial ao quadrado eu já sei que vale 10G, menos 2G, ΔS, que é a altura que eu quero saber. Então, substituindo aqui, 0, V0 ao quadrado já dá o 10G, menos 2G, a altura que subiu. Tem G aqui, tem o G aqui, né? Posso cortar esse G com esse G aqui, tá vendo? Ele não depende do G da gravidade, né? Por isso que aqui nós tiramos a altura, que é 5 metros. Então, ele lançou verticalmente, ele subiu até uma altura de 5 metros. Exercício bonitinho, né, pessoal? Principalmente porque ele trabalha com porcentagem. Toma cuidado, né? Se é menor, tira. Se é maior, era só somar. Bom, pronto, pessoal, esse é o nosso exercício 6. Vamos entrar então no outro assunto, né? Que foi da revisão, que é cinemática vetorial. Vocês lembram? Um carro descreve uma trajetória circular com movimento uniformemente acelerado. Ele está no move. Tá? No instante zero, a velocidade vale 4. Está representado na figura a aceleração vetorial no tempo 2 segundos. Então, ele está representando aqui no tempo 2 segundos a velocidade, a aceleração vetorial, que vale 30 metros por segundo ao quadrado. Ele deu o seno e o cosseno. Bom, então ele pede quanto vale a aceleração escalar, quanto vale a velocidade vetorial e qual é o raio da circunferência. Tá? Perguntinha bem completa, né, pessoal? Aqui a gente tem que lembrar que essa velocidade vetorial aqui, eu posso projetar ela. Se eu projetar ela para cá, eu estou enxergando uma que está tangenciando. E se eu projetar para o centro, eu estou vendo uma aceleração de centro. Certo? Então, vamos aqui, projetar. Essa é a minha aceleração. Essa daqui, tá? Aceleração vetorial. Eu tenho o valor dela, hein? 30 metros por segundo ao quadrado. Vamos projetar na horizontal. Projetando na horizontal, eu tenho uma aceleração que está tangenciando a trajetória, né? Essa daqui, né, pessoal? Está tangenciando. Percebe que essa aceleração tangencial, é o A. Aqui não tem ângulo, tá vendo? Então, é o A sem ângulo, né? Então, a minha aceleração tangencial é o A. Aqui não tem ângulo, sem ângulo θ. O A eu tenho que vale 30. O seno do ângulo eu tenho que vale 0,60. Então, daqui eu tenho aceleração tangencial. Certo? Olha que legal, né, pessoal? Ele pede aceleração escalar. Lembra da nossa teoria? Aceleração tangencial é sempre a própria escalar. Então, o item A já está resolvido, tá vendo? Mas vamos projetar aqui para o centro. Projetando para o centro, eu tenho uma aceleração que passa pelo centro, né? Nós damos o nome de uma aceleração centrípeta. Olha essa projeção, ela está com ângulo. Então, a minha aceleração centrípeta é o A, que eu não sei trabalhar. Aqui está com ângulo. Então, é o A com ângulo. A aceleração centrípeta vai ser o 30, que é o A. E cosseno do θ ele deu que vale 0,8. Então, essa é a aceleração de centro. 24 metros por segundo ao quadrado. Bom,
Então, foi isso que eu consegui tirar do dado do exercício aqui. Agora, vamos resolver as perguntinhas aqui. Eu vou virar a página, pessoal, mas eu vou levar esse desenho com a gente aqui, tá? Esse mesmo valor que nós achamos aqui, para não ter que ficar voltando atrás, né? Então, vai ficar lá, ó. Tá aqui o nosso desenho, a projeção, achei já a tangencial e a centrípeta. O item A, ele pede aceleração escalar. Olha aqui, né, pessoal? Não pode esquecer isso daqui, né? Ó, em módulo, aceleração tangencial é sempre igual a escalar, sempre, tá? Por isso que minha aceleração tangencial, que eu achei que vale 18, é a mesma escalar. Então, peguei esse exercício só por causa dessa teoria aqui, tá? Dessa e do item B, né, pessoal? O item B, ele pede lá, quanto vale a velocidade vetorial aqui, ó, no tempo 1 segundo. Tá? Como é que eu acho a velocidade vetorial mesmo? Não importa, né, se é vetorial, né, pessoal? Qual era a nossa teoria mesmo? A velocidade vetorial sempre tem o mesmo módulo da escalar. Então vamos achar escalar, tá? Lembra? É um move, né? No começo do enunciado ele falou que é um move. Então vamos fazer dois pontos A e B. Velocidade inicial ele falou que vale 4. A aceleração eu já achei que vale 18. No tempo, 2 segundos. É o que ele quer saber, quanto vale a velocidade vetorial. Eu vou achar aqui, pessoal, a velocidade escalar, que é a mesma vetorial. Certo? Então vamos achar aqui. O que está faltando nesse desenho além da velocidade? Falta espaço. Qual é a única fórmula que não tem espaço mesmo? V igual a V0 mais AT. Então vamos aplicar V igual a V0 mais AT. Velocidade final é o que eu quero saber. Tá? Velocidade inicial ele deu que vale 4. A aceleração é os 18. E ele quer saber no tempo 2 aqui, né? No tempo 2 segundos. Fazendo essas contas, você tem a velocidade escalar, que em módulo é a mesma vetorial. Né? Então, não fica com medo quando o exercício falar encontra a velocidade, a aceleração tangencial. É a mesma escalar, pessoal. Né? Achou a escalar que a gente aprendeu, é a tangencial. Quer saber velocidade vetorial? Corre atrás da escalar. As duas são sempre a mesmíssima. Bom, então as duas teorias que eu peguei esse exercício por causa disso aqui. O item C. Ele quer saber o raio da circunferência, né? Quem tem centrípeta e quem tem velocidade consegue achar o raio, né? Lembra da formulinha da aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, né? Aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre o raio. Substituindo aqui, aceleração centrípeta nós temos que vale 24. Velocidade nós achamos que é 40, só que está ao quadrado dividido pelo raio. Pronto, olha aqui, ó. O raio vale, dá um valor aproximado, tá? 66,7 metros. Exercicinho bem simplesinho de tudo, né, pessoal? Mas bem cara de Unesp, né? Bem teórico, sem conta nenhuma, né? Era só saber projetar. Aqui tem que lembrar com o ângulo e sem o ângulo, né? Eu já ensinei isso aí para vocês. Eu só não ensinei o pessoal da média, né, pessoal? Que não sou eu que dou essa parte de vetores, né? Lembrando, então, que a aceleração tangencial é mesmo escalar. Bom, e a minha velocidade vetorial é a mesma que a escalar. Pronto, esse exercício bem completinho, pessoal. Vamos partir para o outro agora. Fizemos cinemática vetorial, né? Agora vamos fazer um de movimento circular. Olha aqui, ó. Movimento circular uniforme agora. Duas partículas A e B percorrem uma mesma pista circular e no mesmo sentido. Movimento uniforme, né? Então está no movimento circular e uniforme. E velocidades, ó, respectivamente. A velocidade do A é π sobre 60 radianos por segundo e do B é π sobre 120 radianos por segundo. Na origem dos tempos, o que é a origem do tempo mesmo, pessoal? No tempo zero, né? A partícula B encontra-se
à frente da partícula A. Encontra-se quanto? 60 graus na frente do A. Então tem o A atrás e o B lá na frente a 60 graus. Ele quer saber em que instante eles vão se encontrar pela primeira vez. Lembra o nosso desenho, pessoal? Ó, tempo de encontro. Aqui está o carrinho A, aqui está o carrinho B. A distância entre A e B, 60 graus. Pessoal, jamais eu tenho como trabalhar com graus em movimento circular. Você lembra? O que tem que ser aqui mesmo? Radiano. Sempre tem que ser radiano, né, pessoal? É diferente do movimento reto. Então, eu tenho que transformar esses 60 graus em radianos. Agora vem aquela nossa teoria, né? Vocês lembram? 180 graus π radianos. Ele andou quanto? 60 graus. Então, 60 graus, θ radianos, né? Uma regrinha de 3 aqui, ó. 180 graus, π radianos. Ele está quanto na frente? 60 graus. 60 graus, θ radianos. Pronto. Fazendo essa regrinha de 3, nós temos a distância que o carrinho B está na frente do A. π sobre 3 radianos. Então, no lugar desses 60 graus, eu tenho que colocar aqui mesmo π sobre 3 radianos. Só não esquece, de jeito nenhum, movimento circular, a distância entre dois pontos tem que ser sempre em radianos. Tá bom? Então, agora sim, né, pessoal? Está em movimento uniforme, vamos montar a equação, né? S igual a S0 mais VT. Mas o movimento é circular, então vai ficar como mesmo? Divide pelo raio, você lembra? Então vai ficar θ0 mais ômega t, certo? Então é a nossa equaçãozinha, né? Ó, θ igual a θ0 mais ômega t. O A, θ0 é 0. Ômega A eu tenho vezes o t. E o B? O B já está lá na frente, né? A π sobre 3 radianos. Então, o do B vai ficar, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 0 mais velocidade do A é π sobre 60. π sobre 60, t. E do B, né? Aqui, pessoal, desculpa, ó, é π sobre 3, tá? Ó, apaga aí, não é 0 não. O B tá lá na frente já, tá? É que eu colei, né? É π sobre 3, tá bom? Desculpa aí. Então, vamos colocar aqui, ó. O do B é π sobre 3. Ele já está a π sobre 3 na frente. Certo? Mais, porque os dois estão indo no mesmo sentido, mais a velocidade do B, que é π sobre 120t. Se esse B tivesse movimento circular, mas no sentido anti-horário, era só colocar um sinal de menos aqui, ó. Não muda em nada, né, pessoal? Movimento reto circular sempre é a mesma coisa. Qual é a condição para que um encontre o outro? SA é igual a SB. No nosso caso, vai ficar θA igual a θB. Essa é a condição de encontro. θA igual a θB. Então, vamos igualar. π sobre 60. T, tá? É igual π sobre 3 mais π sobre 120t. Tenho π do lado de cá, π aqui e p aqui. Posso dividir todo mundo por π e cortar esses π's aqui, ó. Tá? Ele não depende dessa distância aí. Tá? Da distância não depende do π. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui dá 120. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui nós vamos o tempo de encontro, que vai dar 40 segundos. Então depois de 40 segundos, o carrinho A encontra o carrinho B. Legal? Então, esse exercício de movimento circular uniforme só tem que lembrar, né, pessoal? Distância entre os dois carrinhos só pode ser dado em radianos. Se ele falasse assim, o carrinho B está a 5 voltas na frente do A. Eu não posso trabalhar também com voltas. Então, o que eu faço mesmo? A mesma regra de 3. Uma volta, 2π radianos. Ele está quantas voltas na frente? 5 voltas. 5 voltas, θ radianos. Aí você coloca o θ que você achou aqui. E o resto é igualzinho, igualzinho. Bom, então normalmente exercício de movimento circular, né, pessoal? Ele só quer que você ache essa distância que separa os dois carrinhos, tá?
tem que ser em radianos, obrigatoriamente. Ok? Pronto, exercício aí prontinho, né? Só vamos fazer o outro agora. Então, nós entramos agora naquele exercício de composição de movimentos, né? Olha esse exercício aqui, é bastante interessante. Só ele é simplesinho e interessante. Ó. Considere uma moto deslocando em uma trajetória retilínea com velocidade constante de 75 metros por segundo. Não esquece esse valor, não, tá? Então, a moto está com 75 metros por segundo. Em um determinado instante, um chiclete fica engastada, a gente fala incrustada, né? No pneu dianteiro. Sabe-se que para uma volta completa do pneu, a trajetória do chiclete em relação ao solo terrestre é um arco de cicloide, né, pessoal? A trajetória é uma cicloide. Lembra que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula? Essa pergunta caiu na UEM, né? Qual é a trajetória de um chiclete grudado numa roda, né? É uma cicloide. Olha aqui, pessoal, ó. Olha esse desenho primeiro, ó. Uma volta inteirinha. Olha aqui por partes que é mais fácil vocês se enxergarem, ó. Pisou num ponto aqui, ó, que é o ponto A. Tá bom? Ele começou a dar uma volta. Uma volta, olha aqui, eu fiz em azul aqui para você saber até quando ele deu uma volta inteirinha. Aqui ele deu uma volta inteirinha. Tá vendo? O que nós conseguimos enxergar, a trajetória é isso aqui, ó. É uma cicloide, ela só faz assim, né? É uma cicloide, tá? Então, a trajetória de um chiclete para o observador, para quem está do lado na Terra, nós, certo? Nós estamos vendo uma cicloide. Então, é isso aqui que vocês estão enxergando, esse chiclete grudadinho aqui no pneu, tá? Continuando aqui, ó. Ele pergunta, admita que o pneu realiza um movimento de puro rolamento. Lembra dessa palavra mágica aqui, puro rolamento? Quer dizer o quê? Que o pneu não derrapa, né? Ele não canta pneu, né? E o pneu tem um raio de 50 centímetros. Cuidado com essa unidade também, né? 0,5 metros. Quando o chiclete passa pelos pontos A, B e C, sua velocidade relativa ao solo vale VA, VB e VC, certo? Aí a pergunta vem tudo em cima dessa velocidade. Ele quer saber qual é a velocidade do chiclete no ponto A, B e C. Qual é a razão entre D e H em função do π. Adotando π igual a 3, ele quer também saber a frequência. Então, ó, pessoal, olha o nosso exercício aqui, ó. Tá assim, ele quer saber qual é a velocidade no ponto A, velocidade no ponto B e velocidade no ponto C. Tá? Vamos lembrar, pessoal, essa palavra aqui, ó, movimento de puro rolamento. Olha aqui o movimento de puro rolamento, pessoal. O pneu, na nossa teoria, ele gira e vai para frente. O vai para frente é uma velocidade de translação. O girar é uma velocidade de rotação. Quando ele não derrapa, né, pessoal, um movimento de puro rolamento, nesse ponto mais baixo aqui, ó, você tem uma velocidade de translação, o chiclete vai para frente, mas no ponto aqui no chão, o chiclete está girando para trás, né? Então, você tem uma velocidade de rotação. Movimento de puro rolamento quer dizer o quê? Que a velocidade de translação é igual de rotação. Por isso que no ponto P, a velocidade é nula. Tá certo? Então, ó, olha o ponto A. Ele está onde no ponto A? Não está no chão? Tá certo? Por isso que no ponto A a velocidade é zero. Agora que eu queria que vocês enxergassem, pessoal. E no ponto C? Ele está aonde no ponto C? Só voltando um pouquinho aqui, ou na verdade continuando. Olha o que acontece aqui na parte mais alta. Você tem uma velocidade de translação para frente, o chiclete vai para frente e ele gira para frente. Então no ponto mais alto, né, você tem o dobro da velocidade, 2v. Tá certo? Só voltando, né, pessoal? Aqui no ponto A, quando você está enxergando o ponto A no chão, quando ele dá uma volta inteirinha, ele está dando aqui, ó, meia volta e deu uma volta inteirinha. Por isso que o ponto C também está no chão. Tá
vendo aqui, ó? Aqui é o ponto A, uma volta inteirinha. O ponto C também está no chão. É ruim enxergar isso, pessoal? Será? Então, o ponto A e o ponto C estão no chão. Bom, aqui dá para você ver um pouquinho melhor, pessoal. Ó, só coloquei daqui para a gente lembrar da teoria, né? Então, ó, vê aqui, ó. Olha aqui os desenhos, pessoal. Aqui é o ponto A, certo? Vai dar uma volta inteirinha. Começou a dar uma volta, deu uma volta inteirinha. Olha aqui, ó. Por isso que aqui é o ponto A no chão e aqui é o ponto C também no chão. Então, o A é no solo e o ponto C também está no solo. Por isso que a velocidade no ponto A é igualzinha à velocidade no ponto C, que vale 0. Os dois pontinhos estão no chão. Entenderam, pessoal? Olha este desenho do lado esquerdo aqui, vocês enxergam melhor, ó. Só pensa nesse azulzinho aqui, ó. Uma volta começou aqui no 0, né? Ó. Uma volta inteirinha, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Os dois vão estar no chão, certo? Por isso que o ponto A, né? O item A ele quer saber a velocidade no A, no B e no C. No ponto A a velocidade é 0 e no ponto C também é 0, porque os dois pontos estão no chão. E no ponto B, olha aqui, pessoal, no ponto B é a parte mais alta, né? Onde você tem a velocidade de translação para frente e a de rotação para frente. Por isso que a velocidade no ponto B é 2 vezes o V, ou seja, 2 vezes o 75, né? Então, que vai dar 150 metros por segundo. Então, esse pneu, pessoal, né, a velocidade dele vai variar entre 0 e 150 metros por segundo. Certo? Entenderam, né, pessoal? Porque o ponto A está no chão e o ponto C também está no chão, né? Ó, é uma volta inteirinha. Por isso que eu fiz esse desenho para vocês entenderem bem aqui. Ó. O item B, pessoal, ele quer saber uma razão entre o D e o H. Aqui também vão ver se vocês conseguem enxergar, pessoal. O D não é uma volta inteirinha, certo? Então, quem que é o D uma volta inteirinha? Pegar um barbante e esticar ele no meio. Qual o comprimento do barbante? 2πr. Por isso que o D é 2πr. Comprimento de uma circunferência aberta. Uma volta inteirinha. E o H, pessoal? Quanto vale o H? Olha esse desenho do lado esquerdo que vocês conseguem ver o H. Quanto vale o H? Ó, estava aqui. Ele vai dar uma volta inteirinha, ó, uma volta inteirinha. Então você está vendo do chão até lá em cima, né? Então você está vendo isso aqui, ó. Não é um raio não, hein, pessoal? Ele está dando uma volta inteirinha, como se você estivesse vendo esse outro ponto aqui. Consegue ver isso aqui? Aqui é um pouquinho mais chato para enxergar, né, pessoal? Então o H vale o quê? R e R, né? O H vale 2R, é uma volta inteirinha, pessoal. Ó, você está vendo aqui, ó, essa altura aqui, ó, 2R. Bom, você está vendo essa altura aqui, ó, que é 2R. Tá, ó, porque é uma volta inteirinha, né, pessoal? Por isso que o nosso H vale 2R. Um pouquinho chato de enxergar, né, pessoal, esse item B aqui. Agora ele quer saber a razão, né? O que é a razão? 1 dividido por outro. Então vamos dividir o D por H. Dividindo o D por H, vai ficar 2πr dividido por 2R. Corta o 2 com 2 e o R com R, né? Cortamos aqui, só sobrou o quê? O π. Então a razão entre o D e o H é π. Essa seria a resposta do item B. Dá uma olhadinha no desenho do lado esquerdo, tá, pessoal? O H, ó, não é só um R, não, né? O desenho aqui dá uma impressão que é o R, mas o H é do começo até o final, ó, daqui até aqui. Vale 2 R's. Olha aqui, pessoal, esse desenho 3 dá para enxergar perfeitamente, ó. R e R, 2R. Certo? Então, daqui até aqui são 2 R's. Tá? Agora dá para enxergar, né, pessoal, olhando esse desenho aqui. O item C, por último aqui, ele quer saber, adotando π igual a 3, qual é a frequência de rotação, né, da solda do pneu. Lembra, se você tem velocidade, qual é a forma da velocidade mesmo? 2πrf. Qual é a velocidade angular mesmo? 2πr.
R, né? 2π sobre t, né? Ou 2πf. Como ele tem a velocidade em linha, que vale 75, então vamos aplicar a formulinha. Velocidade é 2πrf. Lembrando só qual é a forma da velocidade angular, é só 2πf. Ele não depende do raio, né? Tem uma formulinha importante, uma razão importante entre a velocidade em linha e a angular também, né? Não pode esquecer. V é um ômega R. Certo? Vamos substituir. Aqui é 75, 2. O π ele quer que você use 3. O raio, lembra, era 50 centímetros, né? Meio metro, vezes a frequência. Então aqui você tira a frequência 25 Hz. Se ele quer saber, não, eu quero em RPM, você lembra? Em RPM vai dar 1500 RPM. Pronto, pessoal. Essa daqui foi a nossa live da semana que vem. Fizemos todos os exercícios até onde a gente viu. Bom, então faltou agora para nós que o lançamento vertical, né? Balística, né? Que é o assunto nosso que nós estamos vendo agora. Mas aqui foi uma revisão de tudo que vocês viram até chegar em composição de movimentos. Certo? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Beijo.